Dinossauro, avião, pororoca, timão. Histórias vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus. Capivara, Pequi, Opala, Sambaqui. Entender de Minas, saber quem sou eu. Como posso descobrir? Conhecendo museus, conhecendo museus. Neste mundo vou entrar, o universo conhecer a mim. Saber quem sou eu, já sei como fazer. Conhecendo museus, conhecendo museus. Conhecendo museus. Objetos e lugares costumam nos contar muitas histórias. Assim acontece com cada canto desse imenso palácio. É como se cada sala, cada quadro, cada obra de arte nos aguardasse à espera da oportunidade de contar não uma, mas várias histórias sobre um período decisivo da nossa trajetória, a independência do Brasil. As visões que elas refletem sobre esse momento são múltiplas. Não existe uma única e definitiva. Precisamos compreender e refletir sobre essa diversidade de versões e não simplesmente aceitar os fatos prontos como se fossem verdades imutáveis. Essa é a proposta da nossa viagem de hoje, em que vamos visitar o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga. Museu Paulista da USP. Aqui, nessas margens plácidas do Riacho do Ipiranga, que ouviram em 7 de setembro de 1822 o brado retumbante de um povo heróico, o que fez com que o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhasse no céu da pátria naquele instante, aqui, justamente aqui, foi o local escolhido para se construir o monumento à independência do Brasil. Também chamado de Monumento do Ipiranga, esse imenso edifício foi construído entre 1885 e 1890. Empresários, políticos e populares apoiaram e contribuíram para sua construção. Para se ter uma ideia, foi criada até uma loteria para arrecadar fundos para a obra. Em 1884 foi contratado como arquiteto o engenheiro italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi. Ele confeccionou então essa maquete de gesso para que nenhum detalhe na construção saísse diferente do seu projeto. Só que a maquete levou quase o mesmo tempo da obra para ficar pronta, de 1885 a 1889. Essas duas alas laterais nunca chegaram a ser construídas por falta de dinheiro. O estilo arquitetônico é eclético, como estava em moda na Europa na época, e foi inspirado em um palácio renascentista, muito rico em ornamentos e decorações. A técnica empregada, basicamente, foi a de alvenaria de tijolos cerâmicos, uma novidade naquele tempo, numa cidade onde ainda se construía em taipa de pilão. Foi o primeiro prédio público de alvenaria de São Paulo. Para executar com perfeição a obra imaginada por Bezzi, vieram muitos profissionais estrangeiros e especializados, como italianos, por exemplo, pois São Paulo ainda tinha poucos trabalhadores familiarizados com a execução desse tipo de ornamentos. Logo, isso mudou, pois esse mesmo estilo marcou, a partir do final do século XIX, a transformação arquitetônica da cidade de São Paulo. Essa outra maquete, exposta no museu, mostra como era São Paulo em meados do século XIX. Quase nada desses edifícios foi preservado, mas alguns ainda existem até hoje, como as igrejas de São Francisco e de Santo Antônio, a Igreja do Carmo e a Casa da Marquesa de Santos. Uma curiosidade, naquela época, toda a população de São Paulo caberia tranquilamente num grande estádio de futebol dos dias de hoje, 70 mil habitantes. Durante o período da construção do edifício, a região, que hoje é o populoso bairro do Ipiranga, era um lugar deserto. O edifício chamava a atenção solitário no topo da colina. As obras encerraram-se em 15 de novembro de 1890, no primeiro aniversário da Proclamação da República. Com a organização da República, o lugar recebeu uma nova finalidade. O edifício monumento foi transformado em sede de um museu público,
o Museu Paulista. Inicialmente, ele foi concebido como um museu de história natural, abrigando uma coleção de plantas, animais e pedras. Mas com a chegada do diretor Afonso Toné, em 1917, o museu mudou de rumos e assumiu também uma vocação histórica. Toné então encomendou várias pinturas e esculturas para compor o acervo. O objetivo era fazer um panorama visual da formação histórica paulista e brasileira entre 1500 e 1822, ano da proclamação da independência. Sua intenção foi abordar 3 momentos históricos, destacando a participação dos paulistas neles como protagonistas da história da nação brasileira: a colonização do Brasil, o movimento bandeirante que expandiu suas fronteiras e, por fim, a independência. Logo na entrada do saguão principal, a colonização está representada pelos retratos de Dom João III, Martim Afonso de Souza, João Ramalho e o cacique Tibiriçá. Algumas informações rápidas sobre eles. Dom João III, chamado o Piedoso, foi rei de Portugal entre 1521 e 1557, época em que cresceu o poder marítimo português e aconteceu o início da ocupação da costa brasileira, com a repartição da América Portuguesa em capitanias hereditárias. Martim Afonso de Souza foi um dos primeiros administradores do Brasil Colônia e capitão hereditário e fundador da Vila de São Vicente, a primeira vila criada pelos portugueses na América. João Ramalho era um explorador português. Segundo consta, ele naufragou na costa brasileira, foi acolhido pelos índios e uniu-se com Bartira, filha do cacique Tibiriçá, com a qual teve muitos filhos. O outro quadro mostra o próprio Tibiriçá. Repare que nessas 2 pinturas encomendadas por Toné, João Ramalho e Tibiriçá aparecem com crianças ao seu lado. É uma referência às crianças mestiças de português com indígena, também chamados mamelucos. Uma mistura que hoje faz parte da grande diversidade étnica brasileira. Como não havia nenhuma imagem original desses personagens, o pintor Benedito Calixto idealizou a fisionomia de cada um deles. O fato do museu estar localizado num prédio que tem a dimensão de um palácio renascentista e que foi imaginado para ser monumento à independência, isto tudo tem uma marca muito grande na trajetória do museu e também na maneira como, até bem pouco tempo atrás, a perspectiva da história do Brasil e da história de São Paulo era apresentada ao público, né? Então, o museu padece, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo é tributário, né, dessa ligação com a memória da independência, com o lugar da independência, com o memorial da independência. Isto é um ganho por um lado, mas por outro lado, para quem trabalha aqui, isto é muito problemático, porque nós temos que lidar com uma memória, problematizar esta memória e ao mesmo tempo tentar explorar acervos que estão guardados, temas que não aparecem e que, na verdade, respondem ao presente, porque é o historiador no presente que interroga o passado, né? O Museu Paulista da Universidade de São Paulo pode ser considerado o lugar que iniciou um processo de consagração dos bandeirantes, sobretudo no que diz respeito à sua imagem, né? Quando um visitante entra no Museu Paulista, uma das primeiras coisas que ele vê são 2 estátuas imensas de mármore de Carrara, esculpidas por um escultor italiano, que é Luigi Brizollara. Essas 2 esculturas recebem o visitante, sinalizando que os paulistas eram de grande estatura. Essas estátuas são muito grandes, não é? Representam Raposo Tavares de um lado e Fernão Dias Pais de outro, numa clara mensagem de mostrar que são eles, não é? Aqueles que alargam as fronteiras do país, é o caso de Raposo Tavares, ou aquele que constrói a riqueza, não é? Que tem essa missão de localizar e produzir a riqueza. O caso de Fernão Dias Pais, o chamado descobridor das esmeraldas, não é? Ao percorrer a escadaria central do Museu Paulista, há outros bandeirantes representados em bronze, não é? Que evocam os vários estados brasileiros que se separaram de São Paulo, não é? Ainda no período colonial, já no Império, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Essa visão que o Museu Paulista instalou, de bandeirantes como heróis e com uma aparência de militares, de
benfeitores, na verdade, de uma história brasileira, hoje tem sido muito revista, não é? O seu caráter heróico tem sido muito questionado no sentido de que não era apenas a guerra justa que o rei de Portugal permitia, não é, aos índios que não aceitavam a fé cristã, mas os bandeirantes atacaram a própria fé cristã no sentido que as missões espanholas, não é, caíram uma a uma na atual região sul do Brasil. É claro que estas interpretações não se sobrepõem, uma não está mais verdadeira do que a outra, mas revelam, na verdade, que a história é justamente um campo de disputas. Não há uma verdade no passado, mas interpretações diferentes que compreendem processos históricos de maneira diferente, pessoas de maneira diferente e que acentuam o debate que, na verdade, alimenta um museu histórico como o Museu Paulista. Ao longo da escadaria estão colocadas esferas com águas dos principais rios brasileiros, desbravados entre os séculos XVI e XVIII, como o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio Amazonas. Como vocês podem ver, a água de cada rio tem sua cor própria. Juntas assim, elas pretendem simbolizar a unificação do território e a soberania nacional do Brasil. Aqui dentro, no Salão Nobre, a atração principal é o quadro de Pedro Américo, sobre o momento da Declaração da Independência. Mas estão expostos também outros quadros e muitos objetos interessantes que contam história, até mesmo fios de cabelo de personalidades importantes da época. Daqui a pouco, vamos conhecer essa e muitas outras salas do museu, que falam sobre a história do imaginário, o universo do trabalho e cotidiano e sociedade. Agora vamos conhecer as atrações do Salão Nobre. Aqui temos a tela Independência ou Morte de Pedro Américo, uma das mais reproduzidas em livros para ilustrar o momento da Declaração da Independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Durante muito tempo, o quadro de Pedro Américo foi a única obra exposta no memorial. Ela nos oferece uma visão desse momento histórico. Mas será essa visão a única? Aqui mesmo, nesta sala, estão outras 3 reproduções sobre o mesmo tema, feitas por outros artistas, onde os elementos e a composição nos mostram pontos de vista diferentes da independência. Os camponeses, por exemplo, que na tela de Américo estão assistindo à cena de longe, em outras aparecem integrados à multidão, participando do movimento. Isso nos remete ao que eu disse no início do programa. O que vemos aqui são apenas algumas das múltiplas visões da nossa história. Temos aqui também várias pinturas que retratam personalidades importantes que apoiaram a independência. Outras mostram cenas históricas, como esta em que políticos brasileiros na corte de Lisboa comunicam que Dom Pedro vai ficar no Brasil. Ou esta que mostra a fragata União, que veio para buscar Dom Pedro quando ele decidiu ficar. Também temos objetos interessantes como sabres, capacetes, relógios, moedas e até mechas de cabelo das imperatrizes Leopoldina, Amélia, Teresa Cristina e também da princesa Isabel. Vale a pena prestar atenção nos detalhes. Do saguão ao Salão Nobre, você conheceu o eixo principal do Museu Paulista. Mas tem muito mais para se ver por aqui. Já que estamos no piso superior, vamos começar por essa ala, onde está retratado o universo do trabalho. No século XIX, a província e o estado de São Paulo enriqueceram muito com o chamado ciclo do café. Muitas das transformações vividas na virada para o século XX estão ligadas à produção e ao comércio desse produto, entre elas a expansão das ferrovias e o desenvolvimento econômico. Com a abolição, a mão de obra escrava foi substituída pela força de trabalho dos imigrantes. Houve também uma importante transformação dos meios de produção, pois os grãos de café eram processados por máquinas cada vez mais sofisticadas. O comércio foi uma atividade que cresceu muito na virada do século XIX para o XX e teve um papel fundamental nas mudanças urbanas de São Paulo. Com a quantidade e variedade de objetos comercializados, havia também grande circulação de dinheiro.
Aqui você pode ver fotos, propagandas, exemplares do dinheiro da época e dos produtos comercializados. Um dos destaques é essa caixa registradora National e seu anúncio que avisava: preços ao alcance de todos. Essa sala guarda uma coleção de armas brancas e de fogo, utilizadas no trabalho militar ou por particulares. Nessa época, a qualidade das armas indicava o gosto refinado e a posição social do seu possuidor. Há revólveres, carabinas e fuzis ingleses, belgas, austríacos e de outras partes do mundo. Uma das peças mais antigas é a espada curva de 1840 com a respectiva bainha e com a inscrição P2, indicando que era da guarda de Pedro II. Ela pertenceu ao tenente-coronel Cândido de Albuquerque. O público do museu, em geral, chega na faixa de 400 mil visitantes por ano. E é um público muito diversificado, que vai desde o especialista, né, o historiador que vem buscar informações e pesquisa aqui, passando por alunos de graduação, alunos de pós-graduação, professores e a multidão de escolares de ensino fundamental e médio, e um público absolutamente díspare, espontâneo, né, que enche o museu de vida em todos os dias da semana, mas também nos finais de semana, e que é um público que vem buscar a história que aprendeu na escola há muitos anos atrás, ou que procura de alguma forma uma identidade. A gente toma um cuidado de tentar conhecer esse público, conhecer o perfil desse público, quais são as necessidades dele e ver, né, tudo aquilo que o museu propõe, tudo aquilo que está exposto, seus temas, como desenvolver uma atividade, uma ação que faça com que aquela área da exposição, aquele tema, seja bastante interessante para quem visita, né? E ao mesmo tempo dê oportunidade para essa pessoa, seja qual a faixa etária que ela tiver, né, que idade ela tiver, experimentar, pensar sobre o acervo. E até também, né, nossa pretensão é fazer com que ele sinta esse desejo de conhecer outras áreas do museu e se aprofundar nessas outras áreas. Continuando o nosso trajeto, passamos pela Sala dos Móveis, onde podemos ver de perto interessantes peças de mobiliário dos séculos 17, 18 e 19, além de instrumentos de marcenaria e carpintaria. Esta é uma sala de visitas do século 19, um dos lugares mais refinados da casa, onde se procurava mostrar aos visitantes apenas as coisas mais bonitas. Mas para saber mais sobre isso, vale a pena darmos um pulinho nessa outra ala aqui do piso superior do museu, onde o tema é cotidiano e sociedade. Aqui você pode ver um pouco da intimidade das pessoas do século XIX. Essas roupas de baixo são bem diferentes, você não acha? Entre as peças temos as famosas ceroulas masculinas e a calça de senhora, com barra abaixo do joelho e cheia de babados. Olha só a diferença entre os toucadores de homem e de mulher. Enquanto o de homem exibe claramente a vaidade masculina, o das mulheres tem objetos que evidenciam suas obrigações de dona de casa, como o ferro de passar e a máquina de costura. O século XIX vive a formação de uma nova classe social, a burguesia, e há com isso uma grande transformação no ambiente das casas da população, também no Brasil. Nas salas de jantar e de visitas, os donos da casa procuravam exibir o que tinham de mais refinado e que pudesse comprovar o seu status. Móveis elegantes, cristais, louças com iniciais da família, toalhas de linho. E essa é a escarradeira, também chamada de cuspideira. Eram recipientes que se destinavam a parar o excesso de catarro produzido pelo organismo e também resultante do hábito de mascar fumo. Escarrar e cuspir era considerado um hábito não só necessário, como também muito elegante, sinal de esclarecimento e educação. Agora, nós vamos descer para conhecer alguns veículos muito modernos, para a época, claro. Essa ala do museu é dedicada às transformações que São Paulo sofreu entre 1890 e 1920, com a modernização dos serviços públicos, que tinham como modelo Paris ou Londres. Este carro de bombeiros do fim do século XIX era movido a tração animal, ou seja, puxado por burros. Esses carros do serviço sanitário eram usados para a higiene urbana, desinfetando as ruas para combater epidemias como difteria, cólera, tuberculose ou varíola.
e também para o transporte de pacientes ao hospital. Esses modelos com motor já são do finalzinho do século XIX e início do XX. Essa outra ala do museu discute a função das imagens e suas leituras. Essa sala, por exemplo, nos propõe imaginar o início, ou seja, o descobrimento do Brasil pelos portugueses. São quadros pintados nos séculos XIX e XX, em que os artistas se basearam em documentos e relatos históricos para recriar cenas que ocorreram em 1500, como o desembarque de Cabral, pintado por Oscar Pereira da Silva, ou a fundação de São Vicente em 1532, pintada por Benedito Calixto. Esses quadros foram lentamente constituindo um imaginário sobre o passado brasileiro e paulista, criando uma memória coletiva, mas cabe sempre lembrar que essas são apenas visões, entre muitas outras. Nesta última sala, podemos comparar os resultados de quadros que foram encomendados a partir de fotografias e aos quais foram acrescentados detalhes para tornar o passado da cidade mais sofisticado ou disciplinado. Para completar nosso passeio, vamos dar uma olhada no subsolo do Museu Paulista. Aqui acontecem exposições rotativas montadas com acervos do museu, como móveis, objetos e pinturas do século XVIII e XIX. Esse espaço, por exemplo, conta a história dos tropeiros com seus objetos do dia a dia. Já esta sala secreta esconde uma coleção curiosa de ferros de passar roupas, com exemplares de ferro fundido que funcionavam a carvão e chegavam a pesar até 5 quilos. Estamos chegando ao fim da nossa visita. Depois de conhecer o museu por dentro, vale a pena dar uma caminhada pelo imenso e belo jardim em estilo francês, com repuxos e aleias. Se quiserem prolongar um pouco mais o seu passeio, há outros lugares históricos que ficam no parque, como um monumento construído para comemorar os 100 anos da independência. E a Casa do Grito, que embora tenha sido vinculada à cena da proclamação da independência na tela de Pedro Américo, o documento mais antigo sobre a sua origem é de 1884. Bom passeio para vocês! E a série Conhecendo Museus continua com novas viagens interessantes. Até lá! Dinossauro, avião, pororoca, timão. Histórias vou saber quem sou eu. Um jeito de aprender, conhecendo museus. O Brasil viajar sem sair do lugar. Cafuso ou mameluco, saber quem sou eu. Vou logo resolver, conhecendo museus.